eu vi a fala de um ex-executivo da Nintendo, e não vou me lembrar ao certo qual era o cargo que ele tinha, que mencionou o seguinte, que me fez pensar um pouco sobre isso. Ele falou assim, cara, toda semana a gente recebe alguma denúncia vindo da comunidade de jogos que copiam a gente. Ou seja, com certeza, Palworld chegou, né, caiu no radar. A questão é que, durante muito tempo, o jogo estava sendo tratado como um meme, né? Porque era um Pokémon com arma, com trailers que pareciam absurdos do ponto de vista visual, então claramente era um trailer, entre aspas, forjado, o jogo não ia ser aquilo ali mesmo e tudo mais, e até se fosse ridículo, você vê uma ovelhinha com uma R15 atirando. Porém, o jogo lança e é esse sucesso, né? Então tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, e eu olhei, cara, com muita atenção pra essas acusações de plágio, e eu realmente vi o seguinte, os assets foram copiados? Não foram. Talvez possam ter sido fortemente inspirados. Sim. Porque assim, tem alguns detalhes, cara, que é bizarro. Tem algumas escolhas artísticas de alguns modelos de partes do corpo do Pal, né? Em comparação com o Pokémon correspondente, que chega a ser bizarro, né? O Pal. Chega a ser bizarro, entendeu? Então assim, é muito parecido, tá? Mais importante até do que isso, o histórico da desenvolvedora, da Pocket Pair. Eu queria chegar nesse ponto. Conta aí, Davi, que esse histórico aí é interessante. Então vamos lá, para começo de conversa. Quem é a Pocket Pair, né? A Pocket Pair é uma desenvolvedora que tem alguns jogos digamos assim, no portfólio dela. Um deles, inclusive, que já saiu no Game Pass, chama Craftopia. Fez tanto sucesso que ninguém ouviu falar, né? Do Craftopia. E se você for assistir a qualquer vídeo do Craftopia, tem uma cena do Craftopia que é, assim, sabe, beat by beat, assim, sabe, ponto a ponto, a cópia da sequência inicial de Breath of the Wild, assim. É um negócio insano, sabe, assim, beira o absurdo, certo? Fora isso... Eles não têm um Metroidvania também? Eles têm eu quase chamei de clone, mas eu não vou chamar de clone porque eu não vou acusar, porque eu não sei. Hollow Knight-like. Isso. Um fortemente Hollow Knight-like, tá? Que eu esqueci agora o nome, mas é um jogo de uma bruxinha. E mais do que isso, meus amigos, existe um jogo no portfólio da Pocket Pair chamado AI Impostor, tá? E qual que é a proposta do jogo AI Impostor? É literalmente fazer uso de uma mecânica generativa de inteligência artificial e usar isso dentro como asset do jogo. Isso é parte da dinâmica do jogo, da mecânica do jogo. Então, assim, a Pocket Pair com certeza é familiarizada com o uso de AI para criação de jogos e claramente é uma empresa que tem, digamos assim, Ela se inspira fortemente em conteúdos de terceiro. E ela tem uma ética muito flexível, digamos assim, para o que é cópia, para o que é plágio, tá? Pra finalizar, e essa parte tu vai adorar, Vandep, inclusive. O CEO da empresa, antes de ele abrir a Pocket Pair, um dos projetos de criação dele, assim, ele é um cara do mercado financeiro, inclusive. Tá? Olha só. Um dos projetos dele foi criar uma corretora de cripto, tá? Ai. E ele curte essa parada. Então ele tem uma visão muito, entre aspas, muito empreendedora, aplicada ao game design. Então, pra ele, essa conduta de algumas empresas de se preocuparem muito em criar coisas extremamente originais e tal, pra ele é meio... porque é mais fácil não criar nada original. Acho que volta até o assunto que a gente já vinha falando, tá ligado? Pronto. E aquilo que eu falei no Twitter, eu trago aqui de volta. Minha recomendação, claro que o CEO da Pocket Pair não vai assistir esse episódio a tempo, quem sabe talvez ele assista depois, mas minha recomendação pra Pocket Pair é o seguinte, cara, aproveita essa fama toda do jogo, essa grana toda que vocês estão ganhando agora, porque o jogo bateu recorde atrás de recorde, investe no redesign, cara. Tipo assim, afasta, sabe? Se vocês fizeram uso ou não de assets copiados de Pokémon, tanto faz, o jogo tá em Early mas Access. Isso é uma admissão de culpa. Eu entendo, mas dá uma limpada, porque o jogo bombou, você não precisa desse caos, mas eu acho que é uma admissão de culpa se o cara fizer isso, meio curiosa, mas... Mas você acha que um jogo que tá passando por esse momento, assim, né, sentindo essa pressão da Nintendo e tal, você acha que o cara consegue meio que tancar até se a Nintendo entrar pra disputar, digamos assim, juridicamente? Cara, aí eu acho que é o que você falou da reputação deles, né, e da publisher e tal, porque se de fato eles estão com as mãos limpas, eles têm que, tipo, deixar quieto. Se realmente tem um negócio, eu entendo, mas esse é o problema. E viu, vai viralizar no Twitter. Palworld lançou um update que mudou todos que estavam meio parecidos, entendeu? Então, na verdade, eles reconheceram. Então, eu acho que com certeza eles estão tendo essas discussões internamente lá, saca? Mas é complicado mesmo. Mas parabéns pro Paul,
aí pra geral, que me mandou bem nesse jogo de pau aí. Discussão interessante, eu queria mostrar pra vocês Isso aqui é um Blinkcast. Saudoso. Blinkcast. Isso aqui é um disco para o Dreamcast. E ele basicamente faz a gente com esse disco rodar o Tekken 3. Especificamente o Tekken 3. Especificamente o Tekken 3. Existe também pro Metal Gear Solid. Tem poucas versões disso. Então é literalmente um disco que você põe no Dreamcast. E aí ele meio que libera a emulação do Tekken 3. Aí você coloca o Tekken 3 em seguida e ele roda. Um problema disso é que você pode colocar o pirata que vai funcionar também. Não precisa ter o Tekken 3 original. Mas enfim, por que eu tô mostrando isso aqui? O Dreamcast é um console que era da Sega. E de repente o console da Sega tava rodando um jogo da Sony, né? PlayStation 1. A empresa que fazia o Blinkcast, ela foi processada pela Sony. Ela ganhou o processo. Mas pra ela ganhar o processo, ela quebrou. Eu tô falando isso de forma extremamente resumida. Então qual que é o risco de você entrar num processo contra uma empresa muito grande assim? Por mais que você tenha razão, você não tem uma corporação multibilionária por trás pra você ganhar esse processo. A Nintendo tem que considerar também, tipo, eu sei que eles são meio impiedosos com isso, mas, né, tipo, um jogo popular, a Nintendo manda derrubar o jogo, tipo, né, não vai ajudar na reputação deles, então... A Nintendo não tá preocupada com isso. Eu sei, mas... Mas derrubar um jogo desse tamanho é diferente. Eu não acho que a Nintendo consegue derrubar o jogo. E com o quanto o jogo já arrecadou, eu acho difícil a Nintendo também conseguir simplesmente quebrar a empresa do dia pra noite. Mas se a Nintendo estiver muito disposta, ela consegue arrumar um problemão jurídico. Isso. Que vai se estender e custar uma fortuna. Pode banir o jogo, né? Ela pode não quebrar necessariamente, mas ela pode banir o jogo em algumas lojas específicas, porque a loja não vai querer se meter no imbróglio jurídico que a Nintendo pode mover pra cima da loja. No passado, eles com certeza nos bastidores falariam assim... Não, se vocês venderem nesse jogo, a gente não, né? Eles fizeram isso com a própria SEGA durante a Console Wars e tal, com o Walmart e tal. Alguns tratos com empresas, com lojas de varejo grandes. Então, com certeza existem essas negociaçõezinhas e tinham mais até, né? Pra internet, que as coisas viralizavam, mas... Eu queria só falar que esse caso aqui, junto de um processo que rolou da Nintendo contra o pessoal do Game Genie... Esses casos que dão respaldo para a legalidade de emuladores.